Graça e paz, queridos. Amém? E nós vamos hoje continuar a nossa minissérie de mensagens que nós começamos a semana passada com o Felipe. Essa série que nós chamamos de Chamados para Servir. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Pedro 4, nós vamos ler do 7 ao 11, 1 Pedro 4, do 7 ao 11. O título da mensagem de hoje: Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Você não escutou errado não, é isso mesmo. Cada um no seu quadrado. Vamos ler então 1 Pedro 4, de 7 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Amém? Pois bem, queridos, semana passada, iniciando essa série, Felipe trouxe uma mensagem cujo título era o título da minissérie, Chamados para Servir. E onde a gente pôde aprender, falar, meditar sobre a obra de Jesus Cristo, e vimos que ela é completa e suficiente para a nossa salvação. Vimos também que todo discípulo de Jesus é chamado a servir. E, portanto, as boas obras, elas são uma consequência para a vida daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Hoje, nós vamos nos aprofundar na ideia que os discípulos devem viver uma vida de serviço. E para isso, nós vamos usar esse texto que nós lemos de 1 Pedro. Talvez você tenha ficado curioso com o título da mensagem, né? Cada um no seu quadrado. E se você está curioso com esse título e por que nós demos esse título, então nós atingimos o nosso objetivo. Colocamos aí um ponto de interrogação na sua cabeça. Isso vai fazer você meditar junto com a gente. Talvez ouvindo essa frase, você ouça essa frase de uma forma meio que pejorativa, ou uma conotação negativa, ou meio limitadora, como se a gente dissesse assim, não se meta onde você não foi chamado. Talvez seja isso que você entenda. Mas o que nós queremos dizer com essa história de cada um no seu quadrado? Pense comigo um pouco. Se somos chamados para servir, e nós já vimos semana passada que todos nós, discípulos de Jesus, somos chamados para servir, nós temos que pensar agora em como servir. De que maneira servir? E o texto que nós lemos nos mostra que, como qualquer trabalhador que exerce a sua tarefa e a sua função dentro de uma empresa, dentro de onde você trabalha, ele recebe os equipamentos e o conhecimento para realizar determinada tarefa, assim também os discípulos de Jesus recebem aquilo que precisam para realizar o serviço dele. Esse texto mostra que o serviço do discípulo, ele não é aleatório, não é desordenado, muito pelo contrário, ele é ordenado, equipado e direcionado por Deus. Para aprofundar, então, esse entendimento e nos desafiar a uma mordomia fiel,
nós trabalharemos em torno de 3 perguntas. Nós vamos trabalhar em torno de 3 perguntas essenciais que o próprio texto que nós lemos nos ajuda a responder. A primeira pergunta é: por que servimos? Que está lá entre os versículos 7 e o versículo 9. Então é a motivação para o serviço. O porquê servimos. A segunda pergunta é: como servimos? A capacitação e o método do serviço. Está lá no versículo 10. E por fim, para que servimos? Está lá no versículo 11, que é o propósito final do serviço do discípulo. Então vamos tentar responder aqui a primeira pergunta delas. Por que servimos? Está lá entre o 7 e o 9. Conforme estabelecemos, o serviço cristão, ele não é uma atividade aleatória ou opcional. Ele é orientado pela própria palavra de Deus. Quando olhamos para os versículos 7 a 9 de 1 Pedro, encontramos a base e a urgência para a nossa ação, para o nosso serviço, em 2 motivações que estão interligadas: a urgência escatológica e a prioridade do amor. Primeiro encontramos a motivação para servir na urgência do versículo 7, que diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Essa proximidade, ela não significa uma contagem regressiva de semanas ou meses, mas sim uma realidade escatológica desencadeada por Cristo. Aí você vai falar para mim: você complicou minha vida agora. Calma lá que eu vou explicar. Todos os grandes eventos do plano divino da salvação já ocorreram em Cristo. Sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, a descida, o derramamento do Espírito Santo. Então nós vivemos agora no último momento da história. Na última página da história. O tempo que está entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então nós estamos, sim, no último momento. Então, consequentemente, o retorno de Jesus pode acontecer a qualquer momento. O fim estava próximo nos dias de Pedro e ainda está hoje. Não estamos esperando que o relógio ele comece a andar. Estamos esperando que o relógio pare. Então, meus queridos, a iminente vinda do fim não é um convite para o ócio espiritual ou para a gente ficar olhando para o céu esperando Jesus voltar de forma passiva. É um convite para servir no reino de Deus. Quando? Agora. Agora. Se o fim está próximo, quando que a gente vai servir? Agora. Esse é o momento. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma ilustração que eu achei muito pertinente para esse ponto aqui, do N.T. Wright. E ele fala assim: outro dia, minha dentista estava entusiasmada com um novo tipo de escova de dente eletrônica. Bastam 2 minutos, disse ela, de manhã e à noite, e isso é suficiente, exatamente o que você precisa. Fiquei ali sentado na cadeira, com a boca aberta para o dentista e fiz as contas. 2 minutos, 2 vezes ao dia, são aproximadamente 2 horas em um mês. São aproximadamente, então, 24 horas por ano. É engraçado gastar um dia inteiro por ano para limpar os dentes. Essa foi a conclusão do N.T. Wright. Esse tempo
Quando visto em pequenos bocados, não parece tanto, mas se somar tudo, você percebe o investimento de tempo que lhe é pedido. E aí ele põe entre parênteses assim: e sim, eu não quero que meus dentes caiam com a idade, então eu comprei a máquina, comprei a escova e pretendo usá-la. Tá? Apesar de fazer as contas do tempo que ele gastaria, ele disse: não, eu vou usar sim, tá? Não quero que meus dentes caiam. Mas foi só para a gente ter uma ideia de quanto tempo a gente gasta com coisas pequenas. E aí ele põe uma frase logo na sequência dessa ilustração que eu vou compartilhar com vocês também. Também é um pensamento do N.T. Wright. Ele diz o seguinte: é fácil, quase fatalmente fácil, dedicar muito tempo a várias buscas menos merecedoras que a limpeza de nossos dentes. Some o número de horas por semana que você vê televisão ou lê o jornal sobre eventos triviais que resultam em nada mais do que fofoca. Acrescente, se ousar, o tempo que não só desperdiça, mas também certamente joga fora, fazendo coisas que você não precisa fazer e coisas que até mesmo não quer fazer, mas para as quais você se volta por falta de algo melhor a ser feito. Né? Então, se a gente for igual ele, fizer conta de todos os minutos que a gente desperdiça fazendo coisas que a gente não precisa fazer, a gente vai ver que a gente tem tempo. A gente vai ver que a gente tem tempo sim. Nós somos chamados a ter uma mente clara e disciplinada, avaliando o tempo e as prioridades à luz da eternidade. Servimos, portanto, porque o tempo é curto e a nossa vida precisa refletir a prioridade do reino de Deus. Servimos porque o nosso tempo é curto e a nossa vida precisa refletir a prioridade do reino de Deus. Em seguida, o apóstolo se move para o segundo motivo pelo qual nós servimos, ou pelo qual nós devemos servir, que é o amor. O amor não é apenas uma opção, ele é a marca suprema do discípulo de Jesus Cristo. E ele diz assim, o apóstolo Pedro: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Não basta um amor superficial, ele deve ser intenso. No grego está lá ektikenes, que significa esticado, zeloso. Então é um amor intenso, um amor que é mais do que superficial, ele é fervoroso, um amor que se esforça. Essa é a ideia, que um amor que se esforça. Esse amor possui um efeito prático e poderoso no meio da comunidade, porque o amor cobre multidão de pecados. E aí, isso não significa acobertar o erro. Não é para a gente acobertar o erro, não é isso que significa, mas sim perdoar, relevar, deixar a ofensa para trás. Perdoar. Provérbios 10, 12 diz a mesma coisa. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Onde o amor abunda, as ofensas são perdoadas e a paz é restaurada. O amor nos impede de focar nas falhas menores do nosso irmão, direcionando o foco para o serviço e não para o conflito. Ao invés de a gente ficar pegando no pé pela falha do irmão, pelo aquilo que você não gosta, pelo pecado do irmão, é a gente perdoar, restaurar e seguir em frente. Se a gente for focar nas nossas falhas, ninguém anda com ninguém. Todos nós temos pecados, todos nós temos falhas, mas se a gente focar só nisso, a gente vai viver isolado de todo mundo, né? Então, o foco não é esse. O foco é o amor que perdoa.
o amor que perdoa. Warren Wiersbe, ele ilustra com clareza esse pensamento, usando o texto que a gente conhece bem, lá de Gênesis 9, do 18 até o 27. E ele diz assim: Noé embebedou-se e se descobriu de modo vergonhoso. Seu filho, Cão, viu a vergonha do pai e contou para a família. Em uma demonstração de terna preocupação, 2 irmãos de Cão cobriram o pai da sua vergonha. O amor encobre uma multidão de pecados. O amor, perdão, tratar o outro com dignidade. E foi isso que os filhos de Noé fizeram, pelo menos 2 fizeram com ele. Então, eu acho que essa ilustração, ela nos aponta o que esse versículo quer dizer. O amor intenso se manifesta, então, em ações concretas, sendo a hospitalidade um exemplo disso. Pedro, no versículo 9, diz o seguinte: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. A hospitalidade era vital e admirada naquela sociedade, na sociedade greco-romana e na sociedade judaica. Era uma questão de sobrevivência e segurança, pois as estalagens eram frequentemente perigosas e imorais, quando elas existiam. Então, hospedar alguém em casa era necessário. Então, a hospitalidade é mais que oferecer um quarto. É o sacrifício de abrir o seu espaço, o seu tempo e os recursos para servir o outro. É o oposto do egoísmo. Se existem urgência e amor, usamos nossos recursos, o nosso lar, para servir e edificar ao próximo. Então vejam, por que servimos? Pela urgência e pelo amor. E aí nós vamos para o segundo ponto. Como servimos? Está lá no versículo 10. Se a urgência do fim e o imperativo do amor nos dizem por que servimos, o versículo 10 nos revela o como devemos servir. E esse é um princípio que nivela todos nós na comunidade, na Igreja de Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. A vida na comunidade cristã, por definição, é uma vida de diaconia, ou seja, de serviço mútuo. Seguindo o exemplo supremo de Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Esse é um chamado para que a gente saia de nós mesmos e nos dediquemos aos outros, ao próximo. O serviço cristão, ele não é aleatório, ele é equipado e ordenado. Pedro estabelece um princípio fundamental. Você tem um dom e um talento, pelo menos um. Todos nós temos. E não importa se é se você tem mais que 1, 5, 10, não importa. O fato é que Deus distribui as capacidades e os dons ao seu povo. A palavra dom aqui no grego é charisma, que se refere à capacidade espiritual que Deus dá para cada um, para que nós possamos desempenhar a nossa tarefa. Pode ser um talento natural que você tenha, reordenado por Cristo, pelo Espírito. Pode ser que Ele te dê um talento especial para servir na casa dele. Mas o fato é que Deus nos dá esse dom, Deus nos dá esse talento. O serviço na igreja, portanto, não é um esforço restrito a um grupo seleto. Tá bom? Presta atenção nisso aqui. O serviço na igreja
não é um esforço restrito a um grupo seleto. Ele é uma responsabilidade mútua, universal e individualmente equipada por Deus. Ou seja, meu querido, você também deve servir. Deus nunca nos exige uma tarefa para a qual Ele não nos dá o equipamento, não nos dá o conhecimento necessário. Essa é a realidade que o nosso quadrado se define. Seu quadrado não é um limite, mas o lugar da sua capacitação, onde Deus o equipou para ser mais eficaz para Ele. Esse é o seu quadrado. Não é um limitador, mas é o lugar onde Deus te capacitou para servi-lo, para a honra e glória dele. Esse é o seu quadrado. E aí, a gente já conversou um pouco sobre isso na semana passada. Você deve estar se perguntando, tá bom, você falou que eu tenho um dom, mas como é que eu descubro isso? Já que no manual de como ser um cristão não veio lá escrito meu dom lá, né? A gente não chancelou isso. Como é que a gente descobre o dom? Você não precisa esperar uma voz sobrenatural, uma experiência dramática, Deus abrindo o céu, né, Felipe? Como o Felipe falou semana passada, eis que te digo. Né? A voz de Deus nos filmes, nos seriados, é sempre uma voz estrondosa, forte, né? Eis que te digo. O Cid Moreira falando com você. Eis que te digo, servo meu. Não, não é isso. Tá? Você não precisa esperar por isso. Para que Deus abra os céus e fale para você o que você tem que falar. Nossos dons e talentos são descobertos e confirmados na prática, na vida em comunidade, caminhando com quem está do nosso lado. O serviço ativo é o laboratório onde o dom de Deus se revela. Ao invés de ficar desesperado perguntando a Deus qual é o seu dom, qual é o seu talento, viva em comunidade. Viva, participe da vida da sua comunidade e o seu dom e o seu talento vão aparecer naturalmente. Naturalmente. Onde você vê uma necessidade e você tem uma capacidade, o Espírito de Deus está atuando. Então, meus queridos, tem uma necessidade. Você olha e fala assim, olha, eu consigo fazer isso. Amém. Vá lá, faça. Não espere a voz. Trabalhe, descubra o seu dom. Reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Ele diz assim: o cristão é uma pessoa de coração aberto, de casa aberta e mãos abertas para servir. O cristão é uma pessoa de coração aberto, casa aberta e mãos abertas para servir. Então, meus queridos, sirva. Como é que eu descubro o meu dom? Servindo, trabalhando. É assim. Essa capacitação nos leva a uma identidade central no serviço, conforme o texto finaliza, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Aí nós temos mais um termo em grego aqui. O cristão é um oikonomos. É um dispenseiro ou um mordomo. Não o dono. Não o dono. Ele é o administrador da casa e dos bens do seu senhor, encarregado de gerenciar, de administrar os recursos e as necessidades da casa do seu senhor. Da mesma forma, o nosso dom é um depósito da graça
de Deus e somos chamados para ser bons administradores desse tesouro. Isso implica que nós podemos usar mal o nosso dom, nós podemos ser maus mordomos, se nós, por medo, preguiça ou egoísmo, negligenciarmos o dom que Deus nos deu. Deus te deu um dom e deu para todos nós. Se nós, por preguiça, medo ou egoísmo, negligenciarmos esse dom, nós estamos sendo maus administradores do dom que Deus nos deu. Simples assim. E que recurso, então, é que nós administramos? A multiforme graça de Deus. Mais um termo grego. Estamos lá em a multiforme poikilos, ou poikilos, sei lá, não sei bem a pronúncia, o meu grego está bem enferrujado. Mas vocês vão me perdoar por isso e vão seguir em frente. A aplicação prática das coisas. Não se concentrem no erro do irmão, perdoem e sigam em frente. Aplicação prática, tá vendo? Deus é bom. Então, meus queridos, o que quer dizer isso? O que ele quer dizer com essa multiforme graça? É como se uma luz passasse por um cristal e ela refletisse diversas cores diferentes, diversas tonalidades diferentes. Conforme a luz bate, conforme o ângulo que ela bate, ela reflete cores e tons diferentes. É a diversidade de dons que Deus nos dá de acordo com as necessidades de cada local. Olha como Deus é maravilhoso. Cada localidade, cada igreja tem uma necessidade. E aí, pela multiforme graça de Deus, Deus dá dons e talentos que são necessários para aquele local, para aquela comunidade. O serviço, portanto, é a nossa administração responsável dessa riqueza. Nosso quadrado é o lugar onde a graça específica que recebemos encontra a necessidade que Deus quer suprir. O nosso quadrado é o lugar onde a graça específica que recebemos encontra a necessidade que Deus quer suprir. Essa mordomia fiel, usando o dom na força que Deus provê, é o como do nosso serviço. Como devemos servir. Com o dom que Deus nos deu, através da multiforme graça dele. Administradores desse dom que Deus nos deu. Então, vamos para o último ponto. O para quê? Para que servimos? Versículo 11. Já sabemos o porquê servir. Urgência e amor. Como servir? Usando os dons como mordomos fiéis. O versículo 11 nos conduz à meta suprema de todo o serviço cristão. Para quê? Do nosso serviço. A glória de Deus. Pedro aqui ele apresenta uma divisão muito simples e prática dos dons, correspondendo às duas formas básicas que o Evangelho de Jesus Cristo ele era divulgado, em palavras e ações. Então ele diz lá, se alguém fale na fidelidade à palavra de Deus. Essa categoria inclui todos os tipos de ministério que se focam na comunicação da graça de Deus, pregação, ensino, aconselhamento, literatura. A estes a exortação é solene, fale de acordo com os oráculos de Deus. O termo grego aqui para oráculo se refere a
própria palavra de Deus. Fale daquilo que Deus está falando. É a Bíblia, é a regra, é o critério. Quem fala não deve basear-se nas suas próprias opiniões humanas, mas deve se guiar pelo falar de Deus. A Bíblia tem essa função para nós, nos guiar sobre aquilo que nós devemos anunciar. Nosso falar, ele pode ter forma, ele pode ter a nossa linguagem e o nosso contexto, mas a sua fonte de autoridade deve ser sempre as Escrituras. Sempre as Escrituras. Quem fala, fale segundo a palavra de Deus. A gente pode brincar, a gente pode usar o nosso quadrado, mas o fim é que nós devemos falar daquilo que fala a palavra de Deus. Quem fala, fale conforme a palavra de Deus. Quem serve, sirva na dependência da força de Deus. Essa é uma categoria que fala sobre os dons considerados propriamente de serviço, que é a diaconia, aqui em si, que abrange desde a organização do culto, o auxílio nas necessidades materiais e até os pequenos itens técnicos do dia a dia. É o serviço que não aparece muitas vezes, mas que ajuda a sustentar o corpo. E a esses é dada uma ordem: faça-o na força que Deus dá. E a força aqui, ela está falando de força física, que esses serviços concretos, eles podem parecer mundanos, como o Felipe falou na semana passada, como os gregos consideravam, porque eles são braçais, muitas vezes, tá? Então nós estamos falando de servir suando a camisa aqui, né? Literalmente, servir a mesa, para que esse culto aconteça. Muitas pessoas trabalham, os meninos na mesa de som, o pessoal aqui no louvor, ensaiando antes, o pessoal da diaconia, cuidando do café, cuidando da mesa, cuidando de tudo. Muitas pessoas trabalham aqui, para que esse culto aconteça. Então é desses aqui que nós estamos falando. E aos cansados nesse serviço fica a lembrança que Deus sempre supre com as forças necessárias. O serviço feito na força da carne é exaustivo, mas o serviço feito na força de Deus exalta aquele que supre todas as necessidades. Não há primazia de um dom sobre o outro, de um ministério sobre o outro. O ministério da palavra e o serviço são ambos fundamentais e os dois são dependentes da graça de Deus. Não há primazia aqui. Eu vou citar aqui William Barclay. Ele explica um pouco sobre isso. E ele diz o seguinte: Pedro prossegue dizendo que se um cristão está empenhado no serviço cristão prático, deve desempenhá-lo como quem cumpre com o poder que Deus lhe provê. É como se o apóstolo dissesse: quando estás ocupado no serviço cristão, não deves agir como se estivesse fazendo um favor pessoal ou distribuindo bens da sua própria pertença, mas sim deves agir conscientemente, sabendo que o que está dando, recebeste primeiro de Deus. Tal atitude livra o doador de todo orgulho e faz com que a dádiva não seja humilhante de modo nenhum. Foi Deus que te deu. Você não está dando do que é seu. Portanto, não se orgulhe disso e não humilhe ninguém achando que você é melhor que ele porque você está dando. Porque você não está dando do que é seu. Você está dando daquilo que você recebeu do seu Senhor. Você está administrando o dom que você recebeu. É isso que William Barclay quer dizer aqui. Toda essa instrução sobre a forma correta de usar os nossos dons
é para que se cumpra o propósito final, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Esse é o nosso para quê servimos. O serviço cristão não é sobre o mordomo ou sobre o dom. Ele é sobre o dono, sobre o Senhor. É crucial que o servo seja humilde e não atraia para si a glória que pertence a Deus, doador da graça, do dom e da força para cumprir esse dom. Pedro insiste em todas as coisas, tanto no púlpito, quem aparece aqui, quanto nas pequenas coisas, na limpeza, na organização. Deus deve ser glorificado em tudo. Deus deve ser glorificado em cada ato, em cada serviço. Naqueles que aparecem aqui e naqueles que estão escondidos, que muitas vezes nós não vemos. Deus deve ser glorificado no serviço, em todas as coisas. E essa glória vai para Deus através de Jesus Cristo. O serviço que glorifica a Deus é aquele que tem a mediação de Cristo. Ele é a nossa motivação, o nosso porquê, o nosso modelo, o nosso como e o meio pelo qual Deus recebe o louvor, através de Jesus Cristo. E Pedro, então, ele termina essa mensagem com a doxologia: a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A resposta ao nosso dom, a resposta a isso que Pedro escreveu deve ser esse amém, reconhecendo que a glória e o domínio pertencem a Deus que nos concedeu o dom e a força para usar esse dom. Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós somos apenas mordomos, administradores daquilo que Ele nos deu. Então, meu querido, gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e eu vou concluir, já vou chegando para o final desse sermão, dessa jornada que nós fizemos aqui em 1 Pedro. E eu queria que você meditasse junto comigo sobre cada um desses pontos que nós abordamos aqui. Então nós chegamos ao fim dessa jornada em 1 Pedro. E nós começamos com uma mensagem, com uma frase popular, cada um no seu quadrado, que pode soar na cultura pop como um limite negativo, mas a palavra de Deus transformou essa frase em um chamado positivo e glorioso para Ele. Vimos que o nosso serviço, ele não é aleatório, mas ele é profundamente ordenado e equipado por Deus. E nós respondemos aqui a 3 perguntas essenciais que definem a nossa mordomia fiel. O porquê servimos, e servimos porque o fim está próximo e por isso somos chamados à sobriedade, acima de tudo, a um amor intenso e prático, hospitalidade e perdão, que testemunha a prioridade do reino de Deus na sua vida. Como servimos? Servimos como mordomos da multiforme graça de Deus. O nosso quadrado é o lugar exato, onde o dom que Ele nos deu encontra a necessidade que Ele quer suprir. O serviço é descoberto na comunidade, na prática, e deve ser feito com fidelidade. Para que servimos? Servimos para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Não é sobre a nossa força ou sobre a nossa fama, é sobre a glória daquele que nos supriu de todo o equipamento, a palavra e a força necessários,
E o desafio final dessa mensagem, para mim e para você, ele é simples, mas ele é radical. E a pergunta que eu quero deixar com você, para que você medite nessa manhã é: você está no seu quadrado? Você está no seu quadrado? Se você é discípulo de Jesus Cristo, você recebeu um dom. Não existe cristão inútil, como a gente já viu semana passada, ou desequipado. Portanto, não há espaço para a preguiça do mau mordomo que enterra o seu talento. Se você tem o dom da palavra, se comprometa a falar com fidelidade a palavra de Deus e não a das suas próprias invenções. Se você tem o dom de servir, de agir, não sirva com a sua força, mas dependa da força que Deus dá. Que o nosso serviço, feito por cada um em seu quadrado, seja o nosso amém, a doxologia de Pedro, o reconhecimento de que a Jesus Cristo pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém? Amém, queridos. Amém. Esse é o nosso desafio. E fica essa interrogação para você. Você está no seu quadrado?